Saudações estudantes, tudo bem? André Mendes aqui falando. Vou começar uma nova série de estudos sobre um outro tema, dessa vez não Guerra Civil Americana, e sim imperialismo. Tá? Imperialismo. Aliás, antes de começar a falar sobre o conceito, eu quero que vocês compreendam uma coisa que é relevante de hoje em diante. Na minha carreira como professor, sempre eu tenho que explicar para as segundas e terceiras séries de ensino médio o conceito de imperialismo num dado momento do ano letivo. E existe, em geral, uma grande confusão na cabeça dos jovens no uso da palavra imperialismo. Vocês vão observar que se você for fazer qualquer pesquisa no Google sobre essa palavra, vai ser apresentado para você primeiro uma definição em dicionário. E essa definição que aparece lá utiliza a palavra imperialismo para referir-se a império e monarquia. Tem uma segunda definição que fala de imperialismo enquanto o poder moderador do Dom Pedro II, olha que viagem. E daí tem a terceira definição, que essa é a que, enfim, efetivamente é a que nos interessa. Tá? Essa terceira definição diz respeito a uma ideia de que imperialismo é a relação que se estabelece entre dois estados nacionais, ou um estado e uma comunidade, na qual um desses dois atores detém a hegemonia sobre o outro. Lembrando que hegemonia aqui é capacidade de influenciar, capacidade de controlar, capacidade de governar, dominar, administrar. Certo? Então, a primeira coisa que tem que reter sobre essa informação, sobre o conceito de imperialismo, é essa informação. Imperialismo não é um rei sobre uma determinada nação com um funcionamento de Estado no estilo monárquico. Tá? Essa definição, literalmente, ela não interessa a nós que estamos estudando história. A definição que realmente vale para nós que estamos estudando história é a que contempla a ideia de que imperialismo é a relação entre dois estados no qual um detém hegemonia sobre o outro. Tá claro isso? Ou um estado e uma comunidade. Por que eu digo estado e uma comunidade? Existem exemplos históricos de relações imperialistas onde uma determinada nação vai até uma outra área do planeta Terra, onde não existe ali naquela área ocupada um Estado nacional pronto e acabado, e essa nação que tem um Estado forte, um Estado nacional pronto, acabado, com todas as suas instituições funcionando, chega ali e domina. Exemplo, a Inglaterra na África. Né? A Inglaterra chegou na Nigéria, mas não existia Nigéria. Não existia Estado Nacional Nigeriano, existia um território chamado Nigéria, composto de um monte de grupos étnicos, e aí a Inglaterra vai lá e coloniza. Né? Aliás, não dá para separar também o conceito de imperialismo do conceito neocolonialismo. Tá? Neocolonialismo. O conceito de neocolonialismo está ligadaço, conectado com o conceito de imperialismo. Por que neocolonialismo, não simplesmente colonialismo? Né? Não só uma coisa. Pelo seguinte, são dois momentos históricos bem distintos. Né? O que a gente conhece como colonialismo remete à Idade Moderna, a partir do século XVI. Né? É a Espanha, no México, na Argentina, no Uruguai, antes de existir México, Argentina e Uruguai. É Portugal, no Brasil, antes de existir Brasil. Né? Brasil enquanto colônia. É a Inglaterra nos Estados Unidos. Inglaterra quando ainda era... Aliás, Estados Unidos quando ainda era colônia. Então é importante perceber que o colonialismo tem um contexto que é anterior à sociedade industrial e capitalista. Então o neocolonialismo ele refere-se ao século XIX em diante. Ou seja, a gente falou século XIX, XX e por que não dizer XXI. Certo? Imperialismo e neocolonialismo. Tem uma diferença muito grande do colonialismo lá da Idade Moderna. Né? O colonialismo da Idade Moderna começa porque os europeus resolveram temperar a comida com bastante pimenta. Lembram disso? Aí começa a explorar ouro em Minas Gerais,
prata no Peru e na Bolívia, e assim por diante, tá claro? Bom, dito isso, é preciso também entender que o imperialismo, essa relação de hegemonia de um Estado sobre outro, ela se dá de diferentes formas. Tá? Historicamente, você tem um modelo de imperialismo chamado de protetorado. Né? Basicamente, é quando um país que detém hegemonia consegue governar indiretamente outra região porque controla o governo local. No século XIX, por exemplo, a Inglaterra fez isso com o Egito. Claro que esse tipo de relação chamada de protetorado, hoje em dia, é praticamente inexistente. Por mais que a gente ainda tenha exemplos de países que são hegemônicos e que conseguem colocar grupos políticos no poder de outras nações. Por exemplo, os Estados Unidos literalmente abraçou, né, a campanha política do Jair Bolsonaro. E, de certa forma, você tem uma relação de hegemonia aqui, né, construída. Pensemos em alguns outros exemplos. A Rússia moderna dá um suporte tremendo para a Síria. Um suporte tremendo. Não chega a ser uma relação de protetorado, mas isso ajuda o governo sírio a se fortalecer e combater rebeliões, por exemplo. Existe a relação que se dá no formato de colônia, né? Como, por exemplo, eu citei a Inglaterra colonizando a Nigéria, a França colonizando a Argélia, Portugal colonizando desde o século XVI até o século XX Angola e Moçambique, né? E essa é a relação de dominação direta, o que significa que a área colonizada não vai ter governo próprio, não vai ter exército próprio, certo? Vai ser literalmente ocupada, militarizada e coisas do gênero. Existe um tipo de imperialismo que a gente modernamente classifica como imperialismo como área de influência, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, durante o século XIX, deu muito apoio para que Venezuela, Equador, Colômbia, Panamá, Cuba, enfim, essas nações latino-americanas lutassem contra a Espanha para conquistar sua independência. E a partir disso, os Estados Unidos ficam com uma espécie de tipo irmão bonzinho que nos ajudou a se separar do malvado opressor. Então, vamos, né, permitir que a mercadoria americana entre aqui com mais facilidade, que o produto americano entre aqui com mais facilidade e assim por diante. Obviamente que isso se dá também por via econômica. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine um país pequeno, minúsculo, tipo Guatemala. Vou pegar Guatemala. E aí você imagina uma empresa gigantesca como a Microsoft. A Microsoft deve ter uma arrecadação anual que deve dar, sei lá, 15 vezes o produto interno bruto da Guatemala. Então, é interessante você pensar que uma empresa consegue ter mais capital, mais volume de dinheiro do que um Estado nacional. Pensa nisso. Pensa que troço grandioso. Então, você já imaginou o dono da Microsoft chegando de avião na Guatemala, falando assim para o presidente da Guatemala: eu quero montar uma fábrica de microchip de computadores aqui no teu país. E aí, se você é o presidente da Guatemala, o que você faz? Diz não? Diz sim? Fatalmente, esse cara vai pensar assim: pô, se uma empresa como a Microsoft monta uma unidade produtiva no meu país, eu posso cobrar impostos, isso significa maior arrecadação para o meu estado, isso significa, sabe? Significa geração de emprego para a minha população. Então sim, Bill Gates, né? O que você quer para montar essa fábrica aqui? Porque você não deve vir com essa proposta assim, à toa, né? Aí o Bill Gates, obviamente, vai dizer, claro que não é à toa, eu quero algumas coisas. Por exemplo, o terreno onde eu quero montar a fábrica, eu quero que ele seja dado para mim de graça. Eu também não quero pagar imposto sobre o terreno. Quanto que é o salário mínimo no teu país? O salário mínimo aqui no teu país é $300? Não, eu vou pagar no máximo $250 para cada trabalhador. Você pode arrumar um jeito aí de mudar a tua lei. Ou seja, o poder econômico de uma empresa como a Microsoft é capaz de determinar qual ação política um Estado nacional, que até então era soberano, pode ou não tomar. Então, o imperialismo ele pode se manifestar dessas formas. A gente ainda nem citou a questão do imperialismo cultural, né? Que envolve você estar, por exemplo, dentro do teu país, focado na tua cultura nacional, e de repente chega um hábito importado e você começa a absorver esse hábito e começa a repetir isso. Por exemplo, fast food.
Aliás, fast food é um exemplo mais clássico, assim, né? Mas esses dias eu me peguei pensando em deletar algumas pessoas das redes sociais. Deletar, nem existe esse verbo em língua portuguesa, cara. Né? Existe em inglês to delete. Mas a gente se acostumou tanto que acabou absorvendo um elemento cultural em inglês para nossa identidade, para nossas relações cotidianas. O que revela aí uma hegemonia, uma influência cultural muito grande de uma determinada nação. Então, essa é a primeira parte explicando o imperialismo. Ela é muito importante para entender a Primeira Guerra Mundial, mas aí a gente ainda vai fazer outros vídeos falando de imperialismo. Falou, valeu!